aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Meus amigos, que dia sensacional! Hoje foi um dia maravilhoso. Eu postei 2 das minhas operações, postei também o resultado final, já para vocês irem matando a curiosidade. Mas que dia magnífico! Eu espero que todos tenham aproveitado. Eu recebi inúmeras mensagens, muitos prints, todo mundo ganhando dinheirinho. Ah, como eu gosto! Fico muito feliz quando isso acontece. Então, bora lá. Eu vou mostrar hoje as minhas entradas e também as oportunidades que deram, se eu teria entrado ou não. Então, vamos lá. O dia começou já numa tendência de alta, já trabalhando acima das médias, sem dar nenhuma oportunidade a princípio. Eu fiz a minha primeira entrada, não chega a ser um pullback. Muitas pessoas têm me pedido para explicar o pullback, é um negócio mais delicado para explicar, então seria um vídeo muito longo para fazer. Eu ainda estou elaborando uma forma de tentar explicar isso de uma forma mais clara para vocês. Mas isso aqui não foi uma entrada de pullback, e sim eu fiz uma entrada analisando topos e fundos, então tinha um fundo ascendente, então a minha entrada foi com base nisso. E nessa entrada eu fiz 1000 pontos. Eu fiz a minha entrada, eu tinha VWAP abaixo, né, dando tranquilidade, e eu deixei o trade correr. Hoje todas as minhas operações eu fiz com 2 contratinhos, então por isso que deu uma pontuação muito boa, porque eu não fiz parcial, todos os trades eu andei sem fazer parcial. Então eu peguei primeiro toda essa subida, saí no início da reversão, aí logo na sequência teve essa primeira tentativa de retorno, né, de uma reversão, buscou a média de 21, não deu. Fez um topinho aqui, tentou de novo, não deu. Mais uma vez, quando ele fez esse teste, eu fiz a minha entrada nessa linhazinha azul aqui. Deixa eu inserir o contador de candle para vocês conseguirem acompanhar. Cadê aqui? Contador de candles. Pronto. Eu fiz a minha entrada no candle 23. Por que eu fiz a minha entrada nesse ponto para vocês entenderem? 23 não, candle 24. Por que eu fiz a minha entrada somente nesse ponto? Vocês de repente vão perguntar, poxa, teve 3 tentativas, esse ponto aqui chegou a confirmar o cruzamento, por que você não entrou aqui? Primeiro, porque eu sempre falo, depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão eu não vou. Segundo, eu estava esperando baixar os topos, ele começar a fazer movimentos de baixa para confirmar para mim que de fato ele ia cair, porque afinal eu não estava acreditando na queda. Preços trabalhando acima da média de 200, então a tendência do dia estava de alta, mas eu queria pegar essa oportunidade de pegar um tradezinho na venda. Então, por que a minha decisão de fazer essa entrada? Ele testou uma vez, voltou, testou a segunda vez, voltou, testou a terceira, só que na terceira ele estava trabalhando abaixo das médias. Eu não quero vender com um preço acima das médias. Aqui, se eu tento fazer qualquer tipo de entrada nesse ponto, ele está trabalhando acima das médias. Eu quero fazer uma entrada abaixo. Então, ele fez esses 3 blocos, fez uma reversão. Quando ele não teve força para romper a 21, eu fiz a minha entrada e peguei 250 pontos. Já entrei com o meu alvo. Na verdade, eu entrei com um alvo de 300 pontos. Mas quando fez esse primeiro boxzinho aqui de reversão, eu saí da operação com 250 pontos. Lindo. Aí, a partir daí, eu fico observando para ver qual que é o comportamento do mercado. Aqui tudo estava dando condição. Aí, tivemos esse cruzamento. Eu não fiz, eu marquei aqui, mas eu não fiz. Estocástico dando condição. Aí vocês podem me perguntar, por que você não fez? Porque ele subiu muito. Não devemos pensar assim. Mas ele subiu muito. Pode ser que agora ele comece a cair. Então eu quero ter certeza se esse preço vai subir mesmo ou não. Então eu preferi ficar de fora desse cruzamento. Esse cruzamento era correto. Não tinha nada que impedisse de entrar nesse cruzamento. Eu optei por não entrar para ter certeza que ia fazer um movimento de alta. Ele andou, pagou bem. Quando ele voltou, eu fiz a minha entrada levando em consideração a mesma coisa.
fez um fundo mais alto que o fundo anterior, então eu me senti confortável para fazer essa entrada e peguei mais 450 pontos nesse trade aqui. Aí, né, nós estamos num dia de tendência de alta forte, eu fiz a minha saída aqui com 450 pontos. Se quisesse proteger, dava para ter ficado na operação e pegar essa segunda pernada de alta, mas eu não entrei. Então, para quem sabe fazer entrada analisando topos e fundos, aqui seria uma nova entrada. E ela até chegou a voltar aqui um pouquinho, mas não chegou nem a ficar negativo de verdade. E pagou pelo menos mais 400, 500 pontos. Então vamos vendo, hein? Que não, por enquanto, não tinha como ter dado BO, a não ser quem entrou na primeira tentativa de reversão lá, que é o que eu falo que não é seguro fazer. Aí, teve esse movimento, teve esse cruzamento aqui, aonde eu faria minha entrada nesse cruzamento. Ele cruzou, eu ia deixar, eu fiz a marcação aqui no box 219. Ele cruzou, subiu, e só nesse reteste que eu faria minha entrada e pegaria esse movimento de queda de mais 300 pontos pelo menos. Esse ponto eu faria entrada. Eu não fiz, porque eu já, né, o meu trade já estava mais do que meta batida, não tinha necessidade de ficar me expondo tanto. Aí nós tivemos, depois da queda, esse cruzamento de alta, que teria sido um stop. Era um cruzamento que dava dando condições. Se a gente fosse analisar friamente, o estocástico não estava dando condição. Estava exatamente na linha do meio, que é o que eu sempre falo para vocês. O cruzamento mais perigoso é o de meio de caminho. Os melhores são os dos extremos, ou próximo às extremidades, né? Mas o de meio de caminho é o mais perigoso. Então, se você fosse considerar o estocástico para fazer a sua entrada, você não teria entrado. Mas como eu mesmo, muitas vezes eu ignoro o estocástico, porque eu faço uma análise do movimento do ativo em si, como ele está acontecendo, às vezes eu ignoro o estocástico. Nesse caso, quem ignorou, estopou. Quem considerou que estava no meio do caminho, evitou um stop. Então, aqui teria dado um stop. Aí ele ficou um pouquinho aqui lateralzinho, não ficou muito lateral, foi um pouco menos de uma hora, mas ficou lateral. Então, se eu estivesse operando nesse momento, eu não teria entrado nesse cruzamento de alta, porque depois de uma lateralização, o primeiro movimento eu fico de fora, porque eu não sei quando vai acabar essa lateralização. Então, eu não teria entrado nesse movimento de alta. É muito legal, depois de pronto, falar, não, aqui, olha, que trade lindo, eu fiz, ou teria feito. Não, eu não teria entrado exatamente por estar lateral e não saber que momento que ia acabar essa lateralização. E subiu e não subiu pouco não, hein? Mais de 1000 pontos de novo. Então é assim, quem ignora lateralização, quer ficar entrando, se entrou, deu gain. Ah, mas aqui teve algum ponto para fazer uma nova entrada? Só perigoso, porque nós não tivemos nenhum movimento de retorno à média de 21. Ó, ele subiu, ele fez um box para baixo só, fez 2 para cima, um para baixo, então ele foi subindo meio que picado. Então, ele não deu nenhuma oportunidade clara de entrar aqui no meio do caminho. Então, eu não teria entrado no cruzamento e muito provavelmente teria ficado de fora, porque aqui eu não tive nenhuma demonstração clara de que eu poderia fazer uma entrada de pullback ou de fundo. Aqui eu não tive. Arriscando, daria para entrar, mas como eu posso dizer, com teoria, não teria entrado. Aí aqui, fez esse cruzamento já, agora mais no final da tarde, ele já ficou num período mais consolidado, né, fazendo um movimentinho mais curto, mas quem entrou nesse cruzamento conseguiu pegar, ele chegou e contra 90 pontos só, e 150 a 180 pontos, então andou bem pouco. Aí aqui no cruzamento de alta, a mesma coisa, ele teria estopado, provavelmente, ele andou bem pouco, teria estopado. Então, nesse movimento, aqui nesse período ele já ficou lateral. Então, aqui, dependendo de onde foram feitas as entradas, ia ficar pegando um movimentinho curto, saindo no 0 a 0 ou até sendo estopado. Eu nem tinha visto, mas ainda deu uma altinha aqui no final da tarde, mais no finalzinho do pregão já, mais 500 pontos. Então, quer dizer assim, hoje dificilmente fecharia negativo. Hoje foi um dia ali para
Pode até ter feito poucos pontos, porque muitos não estendem, pega lá o número de pontos fixo, mas estopar hoje, terminar o dia negativo, muito difícil mesmo, porque as oportunidades, na maior parte, foram de movimentos muito fortes. Então hoje eu fiz mais de 4.000 pontos de novo, o povo vive duvidando que é possível fazer isso. É o que eu falo, eu mostro o número de pontos líquidos, não é a soma dos pontos pela operação, e sim o número de pontos líquidos, que no final das contas é o que vale, porque cada pessoa opera de um jeito, com um número de contratos, então é o número de pontos que eu alcancei hoje, e um resultado maravilhoso, o dobro da minha meta, né, da minha meta diária de pontos, então foi um dia muito bom. Hoje foi fim de contrato, rolagem, amanhã um novo contrato, então não esqueçam de operar o contrato, que amanhã já é o contrato novo, apesar que o Profit mesmo, ele já avisa, né, da mudança do contrato, mas só para lembrar de mudar no gráfico de vocês pro contrato novo. Então é isso, hoje foi um dia maravilhoso, o resultado muito bom. Eu fiz uns tradezinhos no dólar também, mas perdeu até a graça, porque aquela super queda que deu, bem na hora eu fui receber uma pessoa aqui e eu não vi, eu fiquei vendo o trem cair, falando, ai meu Deus do céu, vai dar um pullbackzinho, não, e foi direto, tipo pré-sal, foi embora e sem oportunidade de pegar a queda, e eu não entro assim no meio do caminho, sem ter um sinal claro para eu entrar, então eu fiquei de fora da queda maravilhosa do dólar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem não deu like ainda, aproveite e dê o seu like. Não esquece de deixar o likezinho, deixar os seus comentários pro YouTube distribuir para mais pessoas conhecerem o canal. Parece papo de vendedor, mas eu tenho recebido muitos comentários, muito feedback, muitos testemunhos de pessoas que têm tido um resultado muito positivo, e eu não estou falando de mentorados, eu estou falando de seguidores, das pessoas que estão consumindo o meu conteúdo aberto no YouTube. E isso é muito gratificante, porque eu sei que da minha forma, eu falo de uma forma mais popular, sem muito termo chique, técnico, aquela coisa toda bonita e glamurosa, porque eu acho que o importante é a gente entender. Então eu tento passar de uma forma mais clara possível, mais popular possível, que eu acho que assim facilita bastante o entendimento. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.